clima mudou. O planeta está mais quente, mais extremo e imprevisível. Um legado pesado para quem mal começou a escrever sua própria história. Um desafio colossal que define o nosso tempo. Cabe à geração que herdou este fardo decidir se serão apenas suas vítimas ou as arquitetas de um novo futuro. Mas antes de agir, precisamos refletir. O que você entende sobre as mudanças climáticas? Mudanças climáticas, eu entendo que é quando, por bastante tempo, muda do frio até o calor. Eu entendo que as mudanças climáticas estão ficando em um nível muito extremo por causa do descuido dos humanos. Tipo, quando tá muito calor, tá tipo um nível muito extremo. No frio também. E também quando está no inverno, de vez em quando dá um calor, sendo que é no inverno. Quando também tá no inverno, que é pra ser uma estação seca, tá chovendo demais. Isso são coisas que o mundo tá falando que não tá certo por causa do descuido do humano. A mudança climática, ela faz o aquecimento global, que faz aquecer o planeta e faz prejudicar as famílias. Eu entendo que as mudanças climáticas elas acontecem através das ações dos seres humanos, né? Então acho que muita queima está prejudicando o nosso meio ambiente. Tipo, semana passada tava calor, essa semana começou a ficar frio, e aí vai entrar de novo o calor de novo e semana que vem a frente fria de novo. Bom, algo que reúne todas as opiniões, a necessidade de respostas. E elas vêm com uma definição. Então vamos entender o que são as mudanças climáticas, só que dessa vez na voz de um profissional. São alterações que ocorrem nas condições do clima na Terra e principalmente causadas pelo aumento da temperatura média do planeta, que pode ser causada tanto naturalmente, mas também pode ser acelerada pelas atividades humanas. De que forma, que isso pode acontecer? Por meio de queima de combustíveis fósseis, pelo desmatamento, consumo excessivo de energia e de recursos naturais. Essas ações, elas aumentam a emissão de gases de efeito estufa, retêm o calor dentro da atmosfera e causam o aquecimento global. Quem nós devemos responsabilizar? Você se considera responsável? Sim, todos nós somos responsáveis. O ser humano é responsável por tudo que faz aqui. A gente não colabora em nada para que isso melhore e, pelo contrário, a gente só acaba piorando a situação. Todos nós somos responsáveis. Eu acho que todos somos responsáveis por isso. Aliás, todos nós vivemos na Terra, todos nós estamos encarando esse tempo onde as coisas estão no extremo, onde os climas estão em um nível muito mais assim, o calor está muito calor, o frio está muito frio, etc. Então eu acho que sim, eu sou responsável, até porque eu estou vivendo nisso, eu estou onde acontece isso. E querendo ou não, às vezes a gente erra assim. Essas coisas do desmatamento, por exemplo, das queimadas que acontecem diariamente, das coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente está se tornando responsável porque a gente está vendo aquilo, a gente está olhando isso acontecer no nosso mundo e o que a gente está fazendo para ajudar? Os humanos são responsáveis por isso que está acontecendo. Sim, eu me considero responsável e acredito que todos os humanos são responsáveis, independente da idade e do que faz. Temos uma parte de culpa, uma parcela de culpa nisso. E claro que devemos mudar isso, fazer o melhor possível para mudar isso quanto antes, porque devemos nos preocupar com o futuro do nosso planeta. Então, todos somos responsáveis, respondendo a pergunta, todos, sem exceção, independente da idade, cor, qualquer coisa, todos somos responsáveis. Como você acredita que o mundo estará daqui a 20 anos? Bom, nós podemos analisar duas vertentes. Se de fato a gente conseguir reverter a situação, as gerações futuras conseguirem amenizar os problemas de aquecimento global, mudanças climáticas e tudo mais, eu acredito que nós podemos sim garantir um bem-estar maior para o nosso planeta. Nós podemos,
Claro, vão ter problemas que ao decorrer dos anos, de fato, vão acontecer, algo, derretimento das geleiras. Nós temos como reverter isso? Não totalmente. Nós conseguimos garantir que demore mais para acontecer. Porém, em algum momento isso vai acontecer. Então eu acredito sim que daqui 20 anos nós podemos estar com um planeta muito melhor do que nós estamos hoje, mas também podemos estar com um planeta muito pior do que nós temos hoje. Caso nós continuemos vivendo de uma forma desajeitada, poluindo, não nos importando com o meio ambiente, nós podemos criar um planeta pior do que ele já está. Isso vai acarretar em aquecimento global, questão de migrações de povos, porque o nível do mar pode aumentar, então países que têm uma altitude baixa, eles vão precisar migrar para outros países com uma altitude mais alta. Então, temos esses dois lados. O planeta ele pode ficar muito bem ou muito ruim. Isso vai depender das nossas ações e nossas atitudes. Eu acredito daqui 20 anos o mundo vai estar tipo um pouco melhor, só que tipo questão de socialização, mas ambiental acho que vai estar bem pior que hoje em dia. Bom, eu acredito que vai estar bem pior na nossa situação de hoje em dia, mas a gente pode melhorar. Os jovens da nossa geração e a nova geração pode melhorar. Daqui em 20 anos vai estar em outro patamar de tecnologia. Nessa aí vai ter mais recursos e vai ter mais acesso, entendimento e a conhecimento sobre o meio ambiente. Mas vai ser um ponto bem negativo se daqui pra frente a gente decair mais e mais e mais, porque a gente já tá no negativo, vai estar bem mais negativo quando tiver daqui 20 anos. Enquanto o Brasil enfrenta seus próprios desafios, a Europa vive uma realidade igualmente alarmante. Só em 2024, o continente registrou mais de 60 mil mortes por eventos climáticos extremos. E para entender como isso afeta o dia a dia das pessoas, vamos até Portugal. Olá, sou Diogo Lopes, sou de Amarante, uma cidade localizada no distrito do Porto, em Portugal. Nota-se pelo meu sotaque, não é? Eu venho aqui para partilhar o nosso ponto de vista sobre as alterações climáticas cá em Portugal, como está a nossa situação, e poder partilhar a minha opinião com vocês sobre o papel das novas gerações futuras neste tema. Nos últimos anos, temos visto alterações climáticas bastante graves cá em Portugal. Por exemplo, o aumento da temperatura significativo, a quantidade de incêndios, a propagação dos mesmos e não são incêndios quaisquer, são incêndios devastadores. Além de prejudicar a biodiversidade, os animais, as florestas em si, a beleza natural, prejudica imenso a nossa agricultura, que é a nossa fonte de comida e de renda de muitas famílias. A sociologia, enquanto uma ciência da sociedade, ela sempre busca investigar a nossa vida e a relação que nós temos com os outros. As climáticas acabam sendo categorias abstratas, que a gente acha que está lá longe, bem distante de nós, que não tem relação nenhuma com o nosso cotidiano. Se a gente pegar como, por exemplo, o uso da água atualmente no estado de São Paulo, em específico aqui na região metropolitana, o que nós temos atualmente? Um racionamento de água, 16 horas, adotados pelo governo do estado, e, ao mesmo tempo, a cidade de São Paulo é conhecida por ser uma cidade com grandes volumes de água, né, com grandes rios. Aliás, São Paulo, a cidade de São Paulo, na sua formação, ela foi fundada a partir do encontro de vários rios. Rio Tietê, Rio Pinheiros, Rio Tamanduateí, né? Só que atualmente esses rios, com o processo de urbanização, eles estão poluídos. O caso mais conhecido é do Rio Tietê. E olha que grande contradição. Em nenhum momento passa por nossa cabeça a gente pensar um projeto de despoluição do Rio Tietê para que possa suprir, do ponto de vista até mesmo econômico, essa demanda de água que ocorre atualmente na cidade de São Paulo. Então nós temos um grande volume de água que não pode ser utilizado por conta da poluição, ao mesmo tempo em que a cidade enfrenta esse racionamento. Eu era criança, eu tenho um riacho aqui a 1 quilômetro da minha casa aqui, não era nem um rio, hoje é um riacho menor, era um rio. Hoje ele está com 1 metro de largura, 1 metro. Eu fico muito triste quando eu passo lá. As praias sendo invadidas com prédio, com mansões. Aí quando vem a natureza aí, vem a cobrança, né? O planeta é a nossa casa não é só tem telha e janela aí, a cama da gente para dormir. Não, é o planeta de modo geral.
Por que nós vemos um modelo de sociedade em que a gente acha que o nosso papel é ser distritamente consumidor? Então a gente vai lá, consome, vai lá e compra, vai lá e detona, né? Em nenhum momento, dentro desse modelo, a gente reflete, a gente pensa na nossa condição. Qual é a concepção de ser humano que nós temos aqui, de humanidade que nós temos aqui, né? Populações indígenas, e aí aqui eu trago um pensador, um filósofo brasileiro chamado Ailton Krenak, né? Ele que é um cara muito importante, relevante, do ponto de vista aí do pensamento original, ele propõe a seguinte reflexão: a nossa vida em sociedade, ela tem que ter uma utilidade? A gente vive para quê? Então, esse contexto em que nós vivemos, de consumo, de consumismo exacerbado, a gente acha que não tem quase nenhum impacto na natureza. A gente acha, por exemplo, quando eu vou lá e peço para a inteligência artificial produzir um vídeo, eu não penso nos impactos que são causados, os impactos ambientais causados no uso da água, para resfriar os data centers, o processamento de dados. A gente não pensa na quantidade de energia utilizada para que esses data centers possam também processar os dados. Então, esse modelo que nós estamos vivendo é um modelo que ele está em crise. Eu faço um monte de trabalho retirando da rua as garrafas PET, é mamulenga, é boneco. Eu faço lampião com a garrafa PET e o pó da madeira, que é o pó de serra, né? Eu vi pó de serra na rua, eu trago para dentro de casa, faço uma massa e modelo ali um lampião, um Luiz Gonzaga, essas coisas. Olha. Isso aqui é uma caricatura de Ariano Suassuna, tá vendo? Isso é capacete de moto, tá vendo aí? É capacete de moto ali, ó. Isso aqui é uma caricatura do Ariano Suassuna, né? Que ele fez o Ato da Compadecida, ele fez com 3 cordéis. Eu era muito ligado ao Ariano, eu fui para palco, declamar poesia ao lado de Ariano Suassuna. Eu conheço a família de Ariano Suassuna. Eu fiz um boneco de Ariano Suassuna e dei de presente a Dona Zélia, que é a viúva de Ariano, que ele faleceu. Então eu era muito assim, ligado à família. Então eu gosto muito, eu admirava demais esse camarada aqui e escrevi sobre ele. Eu tenho um cordel falando sobre Ariano, né? A saga de Ariano Suassuna, eu só sei que foi assim. Então, tá aqui, ó. Como que as escolas públicas atualmente estão se adaptando para os mudanças climáticas? As escolas possuem uma estrutura para se adequar às novas situações, aos novos desafios impostos pelas mudanças climáticas? E os impactos, embora globais, não são iguais para todos. O continente africano, que menos contribuiu para o problema, está entre os mais vulneráveis aos seus efeitos, como mostram os relatos que chegam de lá. O clima agora está meio que irregular, não tem uma época que nós dizemos que esta época é para a sementeira. Nós podemos semear, mas do nada aparece um sol escaldante que estraga a própria produção, porque dizer que a população vive de agricultura, mas o milho que nós vamos plantar nas machambas, em algum momento é queimado pelo sol. Por quê? Porque o sol está extremo. Normalmente nós esperaríamos uma chuva ou um clima um pouco normal, mas passa da temperatura aquele que nos é esperado. Então, acaba queimando o milho antes de chegar à época da colheita. Com os anos estão acontecendo muitos fenômenos. Estamos a falar de cheia. Isso causa os ciclones que estão a destruir casas, escolas, machambas e prejudicando a própria população. A seca está a predominar mais do que a chuva. A chuva chove pouco tempo e há mais período de sol. Então, a produção não quer assim. A produção quer, mesmo que seja uma semana de chuva, mas a temperatura esteja estável. Não uma temperatura muito alta, por aí uns 30 graus. A temperatura fica muito alta que nem o próprio sol não consegue, ou seja, o milho não consegue brotar. Se brota, seca, porque o período de seca é maior. Então, como a população vive da agricultura, isso está a prejudicar bastante na questão da produção. Se a geração vindoura vem, eles vão apanhar muita dificuldade, falta de alimento, isso, muito sol escaldante, vai faltar muito alimento. E a questão de destruição de infraestruturas, vamos falar de escolas, e também na questão de água. A população moçambicana percorre certas distâncias, mais de 30 quilômetros, à busca do precioso líquido. Nós não sabemos se essa água está boa para beber, se está contaminada, de onde vem, ninguém sabe. A população pega e bebe isso
vai nos causar doenças, porque não estamos a beber uma água própria. Então, em algum momento, vamos frequentar muitas doenças, por não ter a possibilidade de ter um furo em casa ou realmente ter uma canalização apropriada. Nós reclamamos que sim, as temperaturas são muito altas, mas não sabemos quais são as causas, mas as causas nós mesmos é que estamos a provocar esse problema. Qual o papel das novas gerações envolvendo as mudanças climáticas? Um papel importantíssimo. Nós somos responsáveis e corresponsáveis. Como adultos, nós somos corresponsáveis porque a gente vai ter que agora fazer um trabalho de conscientização com essas crianças, né? Mostrando para elas os reflexos desse problema todo que vem acontecendo. Porque eles, né, nas gerações futuras, eles terão mais ainda problemas com isso. Então a gente precisa fazer um trabalho aí demorado, de formiguinha, mas que seja consciente, que a gente possa mostrar para eles, olha, você vai sofrer com isso, seu filho vai sofrer com isso, seu neto vai sofrer com isso. Então a gente precisa sim fazer um trabalho de conscientização. Bom, ao meu ver, eu acho que é bem importante as novas gerações, nós devemos tomar cuidado com as coisas que nós fazemos em relação às mudanças climáticas, tomar cuidado para não cometermos os mesmos erros do passado, algo que acabamos fazendo, que pode ter agravado esse problema, né, das mudanças climáticas. Então eu acho que os jovens hoje em dia têm um papel muito importante para o futuro, não só do nosso país, como do nosso planeta, né? Tem um papel muito importante em ver, analisar o que deve ser feito daqui para frente ao decorrer dos anos, assim analisando o que foi passado. E é aqui que entra o papel de nós, a nova geração. Nós temos um papel bastante crucial de tentar corrigir os que as gerações passadas vieram feito até agora. Pressionar as empresas para aplicarem políticas sobre energias verdes, energias mais sustentáveis, evitar desperdício. Nós, sendo a geração que mais sente, temos que ser a geração que mais muda. Pois também somos a geração que mais possui ferramentas, somos a geração do futuro. Mas com essas ferramentas temos que usá-las para o bem. E esse bem seria tratar do nosso planeta, tratar da nossa casa, porque é aqui que nós vivemos. E é aqui que nós temos que cuidar deste aqui. Juntos, eu acredito que conseguimos mudar, ou pelo menos amenizar o que vai suceder para as futuras gerações. Nós não podemos entregar este fardo que nós temos agora. Temos que entregar um fardo menor. É nisso que eu acredito. O conselho que eu diria para a geração vindoura, que hoje você assiste este vídeo, as árvores fazem parte de nós. É como se nós não pudéssemos viver sem nenhuma plantação. Ou seja, um ambiente verde é um ambiente bonito, próspero. Hoje vão tirar uma árvore para fazer questão de carteiras ou cadeiras para certos alunos. Por que não substituir por uma outra árvore? Aí estaremos a contribuir para o nosso próprio benefício. A nossa primeira postura enquanto jovens é sempre manter ou tentar manter o coração aceso, né? A chama dentro de nós. As crianças indígenas, elas não têm uma relação com o futuro, igual nós temos no nosso modelo de sociedade, em que a gente olha o futuro sempre com aquele receio, com aquela ansiedade, né? O futuro é como um encadeamento da própria vida, como algo que está por vir. Cabe a nós, enquanto jovens, né, construirmos esses outros caminhos, construirmos possibilidades para que a nossa vida ela seja permeada. Então, para você jovem que me ouve nesse momento, eu digo a você que pense o futuro como uma possibilidade, não como uma distopia. Então, vamos ter consciência do nosso papel em sociedade, do nosso papel no aqui e agora, para que a gente possa construir possibilidades em um novo mundo a partir daí. Ouvimos vozes de medo, de incertezas.
de um futuro que parece se desfazer. Mas também ouvimos algo mais forte. Ouvimos a voz de uma geração que se recusa a herdar apenas um legado de destruição. O papel das novas gerações diante das mudanças climáticas não é o de vítimas passivas, é o de arquitetas de um novo começo. Elas não têm todas as respostas, mas estão fazendo as perguntas certas. E o mais importante, escrevendo as respostas com as próprias mãos. O futuro não é um lugar para onde estamos indo, é um lugar que estamos criando agora e juntos.